Anderson Montenegro odiava os eventos em sua própria casa, mas sua presença era uma obrigação, assim como a mulher silenciosa que ele exibia a seu lado. Para ele, Lorena era apenas mais um item do contrato que firmava seu império. Bela, silenciosa e ornamental. Ele a perdeu de vista por um momento e, movido mais pelo dever de manter as aparências do que por preocupação, foi procurá-la. Encontrou-a na penumbra da varanda, mas ela não estava sozinha. A cena que paralisou seu corpo na porta não tinha som, mas gritava uma traição que ele não sabia nomear. Ali estava Otávio, seu melhor amigo, com o polegar secando delicadamente uma lágrima no rosto de sua esposa, a mão dele pousada em sua pele, numa carícia íntima e protetora que ele mesmo jamais ousou oferecer. Não foi o ciúme de um amante, mas a fúria primitiva de um rei vendo seu tesouro mais precioso ser descoberto e valorizado por outro. Naquele instante, o CEO, dono de tudo, sentiu pela primeira vez o pânico amargo de estar prestes a perder a única coisa cujo valor ele nunca se deu ao trabalho de conhecer. Um contrato frio, um toque proibido. Se o começo dessa história já te prendeu, deixe o seu gostei e se inscreva agora para descobrir como esse drama se desenrola. 6 meses, 182 dias, 4.368 horas. Lorena Maria contava o tempo de seu casamento como um prisioneiro conta os dias que faltam para o fim de sua sentença, com a amarga diferença de que a sua era perpétua. A mansão dos Montenegro, um colosso de mármore e vidro aninhado nas colinas mais nobres da cidade, era sua cela. As janelas panorâmicas, que deveriam oferecer uma vista libertadora do horizonte, para ela, emolduravam apenas a vastidão de sua solidão. Cada corredor ecoava o silêncio de suas palavras não ditas, e cada objeto de arte, escolhido a dedo por decoradores renomados, parecia zombar de sua existência sem cor e sem vida. Era uma prisão dourada, e as grades, invisíveis, eram as mais fortes de todas. A manhã começava sempre da mesma forma. O som distante e suave de um despertador no quarto de hóspedes que Anderson ocupava, ele nunca lhe deu uma explicação. Apenas se instalou lá na primeira noite, e assim permaneceu. Ela acordava em seu próprio quarto, um santuário de luxo impessoal, com lençóis de fios egípcios que eram frios ao toque, mesmo no verão. Vestia-se com uma precisão robótica, escolhendo entre as roupas de grife que enchiam seu closet, todas compradas por uma personal shopper, roupas que não refletiam quem ela era, mas sim quem ela deveria ser, a senhora Montenegro. O café da manhã era um ritual de mudez. A mesa de jantar, uma peça de carvalho maciço longa o suficiente para acomodar 20 pessoas, abrigava apenas os dois, sentados em extremidades opostas. O único som era o tilintar dos talheres de prata contra a porcelana fina e o farfalhar do jornal que Anderson lia, ou o deslizar de seus dedos na tela do tablet. Ele não a olhava. Seus olhos azuis, frios como o aço, estavam sempre fixos em gráficos de ações ou e-mails urgentes. Para ele, ela era parte do cenário, um vaso de flores caro que enfeitava a mesa. "Vou chegar tarde hoje. Jantar do conselho", ele disse certa manhã, a voz grave e desprovida de qualquer emoção. Não era uma informação, era um decreto. Lorena apenas assentiu, os lábios cerrados para não deixar escapar um suspiro. "Tudo bem." Ele dobrou o jornal, levantou-se e ajeitou o terno impecável. Passou por ela sem um olhar, deixando para trás apenas o rastro de seu perfume caro, uma fragrância amadeirada que se tornara o cheiro da indiferença. E assim, mais um dia começava, um dia de solidão supervisionada, onde cada passo seu era observado pelos olhos críticos de sua sogra, Heloísa, ou pela presença fantasmagórica da ex-namorada de seu marido. Heloísa Montenegro era a arquiteta daquela prisão, uma mulher de 60 e poucos anos, cuja elegância era tão afiada quanto sua língua. Ela costumava aparecer sem avisar, deslizando pela casa com a postura de uma rainha, inspecionando seus domínios. Seus olhos, da mesma cor gélida que os do filho, escaneavam tudo, de um grão de poeira a um fio de cabelo fora do lugar. Mas seu alvo preferido era Lorena. "Essa cor não lhe favorece, querida."
disse Heloísa naquela tarde, encontrando Lorena na sala de estar. Lorena usava um vestido azul claro, uma cor que a lembrava do céu de sua cidade natal. Apaga você. Uma Montenegro precisa de cores que imponham respeito. Vermelho, preto. Cores de poder. Lorena forçou um sorriso. Eu gosto de azul. Gostos podem ser refinados. A sogra respondeu, com um sorriso que não alcançava os olhos. Assim como as pessoas. Lembre-se, seu papel aqui é refletir a grandiosidade desta família. Não é um palco para suas preferências pessoais. Você é um acordo comercial que deu certo. Não se esqueça disso. A humilhação era uma brasa constante em seu peito. Heloísa fazia questão de lembrá-la a cada oportunidade de que ela não passava de uma peça no tabuleiro. Uma peça que fora movida para salvar seu pai da ruína financeira, um peão sacrificado para fortalecer o Império Montenegro. O amor nunca fora parte da equação. Respeito aparentemente também não. Para completar o cenário de seu tormento, havia Aline Castelli, alta, loira, com a autoconfiança de quem nasceu em berço de ouro e nunca ouviu um não na vida. Aline era a ex-namorada de Anderson. Uma ex que nunca realmente se foi. Ela ainda frequentava os mesmos círculos, participava das mesmas reuniões de caridade e, o pior de tudo, ainda visitava a mansão como se a escritura estivesse em seu nome. Naquela mesma semana, Aline apareceu com a desculpa de discutir os detalhes de um baile beneficente. Entrou sem ser anunciada, cumprimentou os empregados pelo nome e dirigiu-se diretamente ao escritório de Anderson, onde ele estava em uma teleconferência. Lorena, que estava passando pelo corredor, viu a cena pela porta entreaberta. Aline não bateu. Apenas entrou, sorriu para Anderson e sentou-se na poltrona em frente à sua mesa, cruzando as pernas longas com uma familiaridade que cortou o ar. Anderson não a repreendeu. Ele apenas fez um sinal para que ela esperasse. O tom de voz na chamada não mudou. Quando terminou, ele sorriu para Aline. Um sorriso genuíno. Algo que Lorena não via direcionado a si mesma há meses. Eles conversaram em voz baixa, rindo de alguma piada interna. Lorena sentiu-se uma intrusa em sua própria casa. Ela se retirou antes que pudessem notá-la, o coração batendo descompassado. Aline era a verdadeira dona daquele lugar, do tempo dele, de seus sorrisos. Lorena era apenas a esposa de fachada, a figura legal que mantinha as aparências. As noites eram as mais difíceis. O silêncio da mansão se tornava opressor. Anderson voltava tarde, o cheiro de uísque e do perfume de outra pessoa impregnado em suas roupas. Ele nunca lhe dava explicações e ela nunca perguntava. O que adiantaria? O contrato não estipulava fidelidade emocional. Eles dormiam em quartos separados, universos paralelos sob o mesmo teto. Ela passava horas lendo, tentando escapar para outros mundos, mas os personagens dos livros pareciam viver vidas tão mais intensas que a sua, que às vezes a leitura só aprofundava sua melancolia. Em meio a tanta frieza, havia um único ponto de calor: Dona Celeste. A governanta, uma mulher de 50 e poucos anos, com um rosto sulcado por rugas gentis e um olhar que parecia entender tudo sem precisar de palavras. Ela trabalhava para os Montenegro desde que Anderson era um menino e conhecia a dinâmica daquela família melhor do que ninguém. Celeste nunca se intrometia, mas sua compaixão era palpável. Era ela quem preparava o chá de camomila que Lorena gostava, deixando-o em sua mesinha de cabeceira antes de dormir. Era ela quem trazia uma flor recém-colhida do jardim para alegrar seu quarto. E era nos olhos dela que Lorena encontrava um refúgio. A senhora não comeu quase nada no jantar, menina, disse Celeste uma noite, encontrando Lorena na cozinha. A jovem olhava pela janela, perdida na escuridão do jardim. Não estou com fome, Celeste. Obrigada. A governanta se aproximou secando as mãos em seu avental. Não é fome de comida que lhe falta, disse ela, a voz baixa e carinhosa. É fome de vida, eu vejo. Qualquer um com olhos para ver, enxerga. Lorena sentiu um nó se formar em sua garganta. Era a primeira vez que alguém reconhecia sua dor em voz alta. Ela se virou para a mulher mais velha, os olhos marejados. Como eu posso ter fome de vida num lugar onde eu nem existo? Dona Celeste pousou uma mão cálida no ombro de Lorena.
A gente existe onde o coração da gente pulsa, menina. Mesmo que seja baixinho, ele ainda está aí. Não deixe que o barulho deles abafe o seu. O conselho era simples, mas, vindo da única pessoa que a tratava com humanidade, soou como uma profecia, uma promessa de que talvez em algum lugar dentro dela ainda houvesse uma centelha de esperança. Enquanto isso, nos pensamentos de Anderson, Lorena era uma equação resolvida. A família dela estava segura. Sua empresa havia se fundido à dele com sucesso, e a imagem pública de um CEO casado e estável era benéfica para os negócios. Ele via a melancolia dela, a forma como ela se encolhia sob o olhar de sua mãe, mas interpretava isso como uma fraqueza de caráter, não como uma consequência de suas próprias ações. Para ele, o mundo era um tabuleiro de xadrez, e sentimentos eram distrações perigosas. Ele lhe dera um castelo, segurança e um sobrenome poderoso. O que mais uma mulher poderia querer? Ele não conseguia entender e, para ser honesto, não se esforçava. Sua indiferença não era maldade deliberada, era algo muito pior. Era a completa e absoluta ausência de consideração. Ela não era uma pessoa para ele, era um ativo. E ativos não têm sentimentos. Naquela noite, antes de dormir, Lorena se olhou no espelho. A mulher que a encarava de volta tinha olhos tristes e uma postura curvada pela resignação. Ela tinha apenas 23 anos, mas se sentia como se tivesse vivido um século. Seus sonhos de se tornar uma ilustradora, de viajar pelo mundo com uma mochila nas costas, de encontrar um amor que fosse gentil e cúmplice, tudo isso parecia pertencer a uma outra vida, a uma outra pessoa. Ela tocou o vidro frio, como se pudesse alcançar aquela garota que um dia existiu. A prisão dourada havia roubado suas cores, sua voz, sua identidade. Ela era a senhora. Montenegro, um belo objeto em uma prateleira, acumulando poeira no coração. E o pior de tudo era que, no fundo, ela começava a acreditar que era só isso mesmo que ela era. A escuridão da noite a envolveu, e o silêncio da mansão foi, mais uma vez, sua única e indesejada companhia. As semanas se desdobravam com a mesma monotonia cruel, cada dia uma cópia desbotada do anterior. Lorena aprendera a navegar pela mansão como uma sombra, a se fazer invisível para evitar os olhares cortantes de Heloísa e a presença sufocante de Aline, que agora parecia ter uma chave própria, tal a frequência e a familiaridade com que aparecia. A única constante em sua rotina era a gentileza silenciosa de Dona Celeste, um bálsamo para suas feridas invisíveis. Lorena havia se resignado à sua existência cinzenta, um estado de dormência emocional que a protegia da dor aguda da realidade. Ela não esperava mais nada, não sonhava mais com nada. A esperança era um luxo que sua nova vida não comportava. Foi numa tarde chuvosa que a primeira fissura apareceu em seu casulo de apatia. Lorena estava na biblioteca, um cômodo que ela amava e odiava em igual medida. Amava pelos milhares de mundos contidos nas lombadas de couro. Odiava porque se sentia tão prisioneira ali quanto no resto da casa. Ela passava os dedos por uma edição antiga de poemas de Florbela Espanca, a poetisa da dor e da saudade, quando uma voz masculina, quente e inesperada, quebrou o silêncio. É uma escolha intensa. Eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar. Aqui, além, mais este e aquele, o outro e toda a gente. Lorena se virou num sobressalto, o coração disparando. Parado na entrada da biblioteca estava Otávio Araújo, o melhor amigo e braço direito de Anderson. Ela o vira poucas vezes, sempre em eventos formais, um rosto sorridente e carismático na periferia de sua vida. De perto, ele era ainda mais impressionante. Tinha um sorriso fácil que suavizava os traços fortes do rosto e olhos castanhos que pareciam genuinamente curiosos, despidos da arrogância fria que ela estava acostumada a ver nos homens daquele círculo. Desculpe, eu não quis assustá-la, disse ele, dando um passo à frente. Cheguei um pouco mais cedo para a reunião com o Anderson. A secretária disse que ele estava terminando uma ligação. Sem problemas. Eu estava apenas passando o tempo, respondeu Lorena, colocando o livro de volta na prateleira, sentindo-se subitamente exposta, como se ele a tivesse pego em um momento de vulnerabilidade. Passando o tempo com uma das maiores poetisas da nossa língua, ele contrapôs,
aproximando-se da estante. Minha mãe adorava. Dizia que só quem já sentiu a alma partida consegue entender a força daqueles versos. Ele não a olhava com pena, mas com um interesse genuíno. Você gosta de poesia? A pergunta era simples, direta, mas pegou Lorena de surpresa. Ninguém naquela casa jamais lhe perguntara do que ela gostava. Suas preferências eram irrelevantes. Eu gostava. Há muito tempo que não leio. Um gosto assim não desaparece, disse Otávio, com uma suavidade na voz que a desarmou. Apenas fica adormecido, esperando a hora certa para despertar. Seus olhos se encontraram por um instante, e naquele breve momento, Lorena se sentiu vista. Não como a senhora Montenegro, não como um adorno no braço de um CEO, mas como uma pessoa que gostava de poesia. A sensação foi tão avassaladora e estranha que ela desviou o olhar, o rosto corando. Anderson entrou na biblioteca naquele momento, o celular colado na orelha. Resolva isso até o fim do dia, disse ele ao telefone antes de desligar. Otávio, pontual como sempre. Ele cumprimentou o amigo com um aperto de mão, lançando um olhar rápido e sem interesse para Lorena. Vejo que já conheceu minha esposa. A palavra esposa soou como propriedade. Estávamos apenas conversando sobre livros, disse Otávio, o sorriso nunca vacilando. Lorena tem um ótimo gosto. Anderson deu de ombros. Ela tem muito tempo livre para ler. O comentário não era para ser cruel, era apenas um fato aos olhos dele, mas atingiu Lorena como um tapa. Ele a estava diminuindo, enquadrando seu interesse como o passatempo de uma mulher ociosa. Vamos para o escritório. Temos números para analisar. Ele saiu esperando que Otávio o seguisse. Antes de ir, Otávio se virou para Lorena e disse em voz baixa: Foi um prazer, Lorena. Ele usou seu primeiro nome, um pequeno ato de rebeldia contra a formalidade fria daquela casa. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma minúscula fagulha de calor em seu peito. Aquele encontro casual foi o início de uma mudança sutil. Otávio passou a frequentar a mansão com mais regularidade, sempre a pretexto de reuniões de trabalho que se estendiam. E em cada visita, ele encontrava uma maneira de interagir com Lorena. Eram pequenos gestos, quase imperceptíveis para quem não estivesse prestando atenção. E Anderson, imerso em seu império, nunca prestava. Alguns dias depois, durante um jantar de caridade, um daqueles eventos que Lorena detestava, ela se viu novamente isolada. Anderson a deixara em uma mesa com estranhos para circular pelo salão, fechando negócios e apertando mãos. Ela se sentia como um peixe fora d'água, um enfeite de mesa caro. As mulheres ao seu redor a mediam de cima a baixo, os sorrisos falsos mal escondendo o desdém. Foi quando Otávio puxou uma cadeira e se sentou ao seu lado. Achei que precisava de resgate. Ele sussurrou com um brilho divertido nos olhos. A conversa sobre os dividendos da nova startup estava prestes a me fazer dormir no prato. Lorena não conseguiu conter um pequeno sorriso. E eu estava sendo interrogada sobre o estilista do meu vestido. Deixe-me adivinhar. É um assunto fascinante. O sarcasmo dele era leve e cúmplice. Eles conversaram durante quase 1 hora. Ele não falou sobre dinheiro, poder ou negócios. Perguntou sobre a cidade onde ela cresceu, sobre seus sonhos de infância. Lorena, hesitante no início, logo se viu contando sobre seu amor pelo desenho, sobre como sonhava em ilustrar livros infantis. Sério? Isso é incrível, disse Otávio. A empolgação em sua voz era contagiante. Meu sobrinho adora ler. Tenho certeza de que ele amaria um livro com seus desenhos. Enquanto falava, Lorena sentia partes de si mesma que pensava estarem mortas voltando à vida. Seus olhos brilhavam, suas mãos gesticulavam, e um rubor saudável coloria seu rosto. Do outro lado do salão, Anderson os viu conversando. Ele franziu a testa por um segundo, não por ciúmes, mas por uma vaga surpresa. Lorena parecia diferente, menos apática. Ele registrou o fato com a mesma eficiência que registraria um aumento inesperado nas ações de uma empresa. Ótimo, pensou ele. Pelo menos Otávio a está mantendo entretida. Assim ela não parece tão deslocada e infeliz. Menos um problema para administrar. E com isso, ele se virou voltando para sua conversa, perdendo completamente a profundidade da conexão que florescia bem debaixo de seu nariz.
A gentileza de Otávio tornou-se um oásis no deserto de Lorena. Ele parecia ter um radar para sua tristeza. Se a via vagando pelo jardim com o olhar perdido, ele aparecia com 2 xícaras de café, dizendo que precisava de uma pausa do trabalho estressante. Se Heloísa a criticava na frente dele, ele habilmente mudava de assunto, desviando a atenção da sogra com uma pergunta sobre seus projetos de caridade. Uma tarde, ele a encontrou na varanda dos fundos com um caderno de desenho no colo. Ela o fechou rapidamente, envergonhada. "Não precisa esconder", disse ele, sentando-se a uma distância respeitosa. "É o seu talento. Deveria ter orgulho. É só um passatempo, uma bobagem", ela murmurou. "Não existe arte boba, Lorena. Só existe a que é verdadeira e a que não é. E eu suspeito que a sua seja muito verdadeira." As palavras dele eram como água para uma planta sedenta. Ela se sentia vista, valorizada. A amizade de Otávio estava lentamente reconstruindo a autoestima que Anderson e sua família haviam sistematicamente demolido. Ela começou a se sentir mais forte, a responder a Heloísa com uma dignidade calma, em vez de um silêncio submisso. Começou a usar as cores que gostava, mesmo que sua sogra desaprovasse. Eram pequenas vitórias, mas para ela pareciam revoluções. A fome de vida, como Dona Celeste havia dito, estava voltando. E com ela, uma confusão de sentimentos. Ela era uma mulher casada, e a atenção de Otávio, por mais respeitosa que fosse, a deixava inquieta. Havia uma culpa sutil misturada à gratidão, mas a necessidade de conexão humana, de um simples olhar que a reconhecesse como igual, era mais forte. O ápice dessa fase de redescoberta aconteceu em uma tarde de sábado. Anderson estava jogando golfe, como sempre. Otávio apareceu na mansão, dizendo que precisava deixar uns documentos para o amigo. Encontrou Lorena na sala de música, sentada em frente a um piano empoeirado. "Você também toca?" perguntou ele, encostado no batente da porta. "Eu tocava, meu pai me ensinou." "Toque alguma coisa para mim." "Oh, não. Estou muito enferrujada. Eu mal me lembro das notas." "Eu não me importo se errar todas elas", disse ele com um sorriso encorajador. "Só gostaria de ouvir a música que existe em você." Hesitante, Lorena pousou os dedos sobre as teclas de marfim. Ela começou com uma melodia simples, uma canção de ninar que seu pai costumava tocar. As notas saíram trôpegas no início, mas logo seus dedos se lembraram do caminho. A música fluiu, enchendo o silêncio opressor daquela casa com uma melancolia doce e bela. Otávio não disse uma palavra. Apenas ouviu, os olhos fixos nela, a admiração estampada em seu rosto. Quando a última nota desapareceu no ar, um silêncio carregado de emoção se instalou entre eles. Lorena olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Isso foi lindo", ele disse, a voz rouca. Naquele momento, algo mudou. A amizade, que até então era um porto seguro, ganhou uma nova profundidade. Uma correnteza perigosa e excitante que ambos sentiram, mas não ousaram nomear. A fagulha de gentileza havia se tornado uma chama, e seu calor era tão reconfortante quanto perigoso. Lorena sabia que estava brincando com fogo, mas depois de tanto tempo no frio, ela não conseguia se afastar. Pela primeira vez em 6 meses, ela não se sentia como um objeto. Ela se sentia viva, e essa sensação, ela decidiu, valia qualquer risco. A festa anual da Montenegro Corp era o evento mais aguardado do calendário social da cidade, e naquele ano, pela primeira vez, era sediada na mansão do CEO. Luzes âmbar banhavam a fachada imponente. A música clássica de um quarteto de cordas flutuava pelo ar, e o champanhe fluía como água. Lorena, em um vestido de seda verde esmeralda que Anderson havia mandado entregar sem consultá-la, desempenhava seu papel com uma perfeição ensaiada. Ela sorria, apertava mãos, e sua boca proferia as amabilidades esperadas, mas seus olhos estavam vazios. Ela era uma anfitriã em sua casa, mas se sentia como a convidada menos importante da festa. Anderson estava em seu habitat natural. Ele se movia entre os grupos de empresários políticos e socialites, com a confiança de um leão em sua savana. Cada gesto era calculado, cada palavra, uma jogada estratégica. Ele parou ao lado de Lorena por um breve momento, a mão possessiva em suas costas,
mais para demarcar território do que para oferecer apoio. Sorria mais, querida, ele murmurou em seu ouvido, o hálito com cheiro de uísque caro. As pessoas estão olhando. Ele não percebeu o tremor sutil que percorreu o corpo dela ao seu toque frio, nem a forma como o sorriso dela se tornou ainda mais rígido, mais frágil. Otávio estava lá, é claro. Ele cumprimentou Lorena com um aceno de cabeça discreto e um sorriso caloroso que por um instante a fez se sentir menos sozinha. Ele via o esforço por trás da fachada dela, a exaustão em seu olhar. Enquanto Anderson a via como parte do espetáculo, Otávio via a mulher por trás da cortina. A noite se arrastava, e com ela, a ansiedade de Lorena crescia. Ela sabia que Heloísa estava presente, observando-a de longe, seus olhos críticos avaliando cada movimento. A matriarca não perderia a oportunidade de estar no centro do poder e de exercer o seu próprio sobre a nora. O ataque veio quando Lorena estava conversando com a esposa de um senador, uma senhora simpática que lhe perguntava sobre seus interesses. Lorena sempre foi uma moça, simples. A voz de Heloísa soou atrás dela, cortante como vidro quebrado. Ela se inseriu na conversa com a sutileza de uma avalanche. Vinda de uma família tradicional, mas sem grande expressão. Foi uma sorte para eles esta união. Deu-lhes estabilidade. A esposa do senador ficou visivelmente desconfortável. Lorena sentiu o sangue fugir de seu rosto. A humilhação era pública, calculada para rebaixá-la na frente de alguém influente. Mãe, por favor, disse Lorena em voz baixa, a vergonha queimando em seu rosto. Apenas digo a verdade, querida, continuou Heloísa, com um sorriso venenoso. É importante que todos saibam que os Montenegro valorizam a lealdade, e esperamos que você, mais do que ninguém, entenda o valor de ser grata pela posição em que foi colocada. A mensagem era clara, dita para todos ouvirem. Você não é nada sem nós. Você nos deve tudo. Foi um golpe certeiro e cruel. Lorena sentiu o ar faltar. Ela murmurou uma desculpa incoerente e se afastou, a cabeça erguida por puro instinto de sobrevivência. Mas por dentro, ela estava se desfazendo em pedaços. As lágrimas ardiam em seus olhos, ameaçando transbordar e completar sua humilhação. Ela precisava fugir. Seus pés a levaram para longe do salão barulhento, através de um corredor silencioso, em direção à única saída que encontrou, a porta de vidro que dava para a varanda dos fundos. Anderson, a poucos metros de distância, estava fechando um acordo preliminar com um investidor japonês. Ele viu sua mãe falando com Lorena e notou a saída apressada da esposa, mas sua mente registrou o fato como uma inconveniência menor. Ele presumiu que ela fora ao toalete retocar a maquiagem. A oportunidade de negócio à sua frente era muito mais importante. Mas Otávio viu tudo. Ele observou a crueldade calculada de Heloísa e a dor estampada no rosto de Lorena antes que ela conseguisse mascará-la. Ele viu a forma como ela se encolheu, como se tivesse levado um soco. E enquanto Anderson se virava para continuar seus negócios, o instinto de Otávio gritou. Com uma desculpa rápida ao seu interlocutor, ele seguiu na mesma direção que Lorena havia tomado. A varanda estava escura, iluminada apenas pela luz pálida da lua e pelo brilho distante da festa. O ar da noite era frio e cheirava a jasmim. Lorena estava encolhida perto da balaustrada, os braços envolvendo o próprio corpo, tentando conter os tremores que a sacudiam. As lágrimas que ela tanto segurou agora escorriam livres e silenciosas por seu rosto. Otávio não se aproximou de imediato. Ele parou a alguns passos de distância, oferecendo-lhe um silêncio respeitoso. Ele não disse, não chore, ou vai ficar tudo bem. Ele sabia que aquelas palavras seriam vazias. Em vez disso, ele apenas ficou ali, sua presença uma oferta silenciosa de apoio. Depois de um longo minuto, ele falou, a voz baixa e gentil. Ninguém merece ser tratado daquela forma. Lorena soluçou, um som frágil que partiu o coração dele. Eu só queria desaparecer, ela sussurrou. Ele se aproximou lentamente. Eu sei. Uma lágrima teimosa escorreu pela bochecha dela, brilhando sob a luz da lua. E então, ele fez algo que mudaria tudo. Movido por um impulso de pura ternura, ele ergueu a mão. Não para um abraço ousado ou um toque impróprio, mas para um gesto de cuidado sublime. Com a ponta do polegar, ele secou delicadamente a lágrima do rosto dela. Sua pele era macia e fria. O toque foi leve,
mas carregado de todo o calor e respeito que ela jamais recebera naquela casa. Sua mão demorou ali por um segundo a mais do que o necessário, o calor de sua palma envolvendo a bochecha dela, criando uma pequena ilha de conforto no oceano de sua dor. Para Lorena, aquele toque foi transformador. Era a primeira vez em meses que alguém a tocava com gentileza, com a intenção de consolar e não de possuir. Ela se inclinou instintivamente para o calor da mão dele, fechando os olhos por um segundo, absorvendo aquele raro momento de conexão humana. Um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Foi nesse exato instante que a porta da varanda se abriu. Anderson, finalmente livre de seus convidados, fora procurar pela esposa. Não por preocupação, mas por obrigação. Era a hora da foto oficial do anfitrião e da anfitriã. Era uma formalidade, um detalhe em sua noite perfeitamente orquestrada. Ele abriu a porta com uma impaciência contida, pronto para repreendê-la por sua ausência. E então, ele congelou. A cena à sua frente paralisou seu corpo e incendiou sua mente. Não era o que ele via, mas como via. Na penumbra, a silhueta de seu melhor amigo estava perigosamente próxima da de sua esposa. A mão de Otávio, a mão de seu amigo de infância, de seu confidente, estava no rosto de Lorena, numa carícia que era ao mesmo tempo protetora e dolorosamente íntima. E o pior de tudo, a expressão dela. Sob o toque de Otávio, Lorena parecia em paz. Vulnerável, sim, mas acolhida. Uma expressão que ele, seu marido, nunca fora capaz de arrancar dela. O cérebro de Anderson, acostumado a processar dados e estratégias, não conseguiu computar a emoção que o atingiu. Era um sentimento visceral, primitivo, que subiu de seu estômago como lava. Não era a lógica de um marido traído. Era a fúria cega de um rei que descobre um ladrão em sua sala do tesouro, não roubando seu ouro, mas admirando o brilho da sua joia mais rara, uma joia que ele próprio mantinha trancada no escuro. Ele nunca se importara com os sentimentos de Lorena, mas a ideia de que ela pudesse ter sentimentos por outro homem, por Otávio, dentro de sua própria casa, sob seu nariz, era uma afronta insuportável. Era uma traição não ao seu coração, que ele mal usava, mas ao seu orgulho, ao seu poder, ao seu senso de propriedade. Naquele instante, Lorena abriu os olhos e o viu. O alívio em seu rosto se transformou em pânico. Otávio, seguindo o olhar dela, virou-se e deixou a mão cair, a culpa e a surpresa estampadas em sua face. Mas Anderson não via mais nada. Ele via apenas a imagem gravada a fogo em sua retina, a mão de Otávio no rosto de sua esposa, o som do quarteto de cordas, as risadas dos convidados, tudo desapareceu. Em seu mundo, só existia o silêncio ensurdecedor daquela varanda e a tempestade que se formava dentro dele. Um fogo gelado se espalhou por suas veias, um ciúme que ele nunca soube que era capaz de sentir. Pela primeira vez, Anderson Montenegro não via Lorena como um item em um contrato. Ele a via como algo que ele poderia perder, e a simples possibilidade o encheu de uma fúria que ele mal conseguia controlar. Ele estava do lado de fora de algo que, por direito, deveria ser seu, e ele estava prestes a derrubar a porta. O silêncio que se seguiu à cena na varanda era mais violento do que qualquer grito. Anderson não disse uma palavra. Seus olhos, duas lascas de gelo, moveram-se de Otávio para Lorena, cravando nela um olhar que a despiu de qualquer dignidade. Com um movimento brusco e controlado, ele agarrou o braço de Lorena, os dedos apertando com uma força que a fez estremecer. A festa não acabou. Ele sibilou, a voz baixa e letal. Ele a arrastou de volta para o salão, para as luzes, para a música, para os sorrisos falsos. Ninguém notou a tempestade que se passava entre o casal anfitrião. Anderson manteve um sorriso gélido no rosto, a mão ainda segurando o braço dela, uma âncora de fúria disfarçada de afeto. Para todos eles eram o casal perfeito. Para Lorena, ele era seu carcereiro e o salão o pátio da prisão. Otávio os observou de longe, a culpa e a preocupação travando uma batalha em seu rosto. Ele havia tentado oferecer conforto e, em vez disso, jogar a Lorena em uma cova com leões. O resto da noite foi um borrão de tortura silenciosa. Quando o último convidado finalmente partiu, o verniz de civilidade de Anderson se estilhaçou. Ele a soltou com um empurrão e ela cambaleou para trás. Para o seu quarto.
Ele ordenou a voz desprovida de qualquer emoção, o que era ainda mais assustador. Não quero olhar para você. Aquela noite, Lorena não dormiu. O medo era um nó frio em seu estômago. O toque gentil de Otávio na varanda, que por um momento parecera uma promessa de calor, agora era a marca de seu crime. E o pior, ela não sabia qual crime havia cometido. O dia seguinte marcou o início de um novo tipo de inferno. A indiferença fria de Anderson foi substituída por uma vigilância opressiva. Ele, que nunca se importava com a agenda dela, passou a interrogá-la sobre cada passo. Onde ela ia? Com quem falava? Por que demorou tanto na biblioteca? A mansão, que antes era uma prisão espaçosa, agora parecia ter encolhido, as paredes se fechando sobre ela com a presença constante e ameaçadora de seu marido. Suas tentativas de reivindicá-la eram tão desajeitadas quanto cruéis. Certa tarde, um joalheiro veio à casa. Anderson a fez sentar-se ao seu lado, enquanto o homem exibia bandejas de veludo repletas de diamantes e esmeraldas. Ele escolheu o colar mais caro, um rio de pedras frias e brilhantes. Para que se lembre a quem você pertence, ele disse ao fechar o fecho em seu pescoço. O colar era pesado, gelado contra sua pele, como uma coleira de luxo. Não era um presente. Era uma marcação de propriedade. Ele passou a exigir sua presença em todos os lugares. Almoços de negócios, reuniões no escritório, idas ao clube de golfe. Ela era forçada a sentar-se em silêncio, um acessório humano cuja única função era provar ao mundo, e talvez a um homem em particular, que ela ainda era dele. Esse excesso de atenção era 1000 vezes pior que o abandono. O abandono a machucava. A possessividade a sufocava. Do outro lado, Otávio estava consumido pela preocupação. Após 2 dias de silêncio, ele não aguentou mais. Ele enviou uma mensagem de texto simples e discreta para o celular que Lorena raramente usava. Você está bem? Me perdoe se lhe causei problemas. Lorena viu a mensagem com o coração aos pulos. Escondida no closet, ela digitou uma resposta trêmula. Estou bem. A culpa não foi sua. Aquela pequena troca foi como um gole de água no deserto. Saber que alguém se importava, que alguém via sua situação com clareza, deu-lhe uma força que ela não sabia que possuía. A gentileza de Otávio, mesmo à distância, era o contraponto exato à tirania de Anderson. Mas elas não eram as únicas a notar a mudança no comportamento do CEO. Heloísa e Aline observavam a nova dinâmica com um interesse aguçado de predadoras. A obsessão de Anderson por Lorena não as enganava. Não era amor, era orgulho ferido. E isso, elas sabiam, era uma arma poderosa que poderiam usar a seu favor. Ele está obcecado, disse Aline a Heloísa, durante um de seus encontros secretos disfarçados de chá da tarde. Elas estavam no jardim de inverno da matriarca, um lugar tão belo e artificial quanto elas. Ele a vigia como um falcão. Nunca o vi assim. É perigoso. Perigoso se essa obsessão se transformar em afeto, corrigiu Heloísa, os lábios finos curvados em desdém. Mas se for apenas ciúme, podemos alimentá-lo. Um homem cego pelo ciúme é um homem fácil de manipular. Precisamos dar a ele uma razão para que sua fúria supere qualquer outro sentimento. Aline sorriu, um brilho malicioso em seus olhos. A razão tem nome e sobrenome. Otávio Araújo. Se Anderson acreditar que a traição é real, ele mesmo a expulsará de casa, e o fará com tanto desprezo que nunca mais olhará para trás. O plano foi traçado com uma precisão diabólica. Elas não precisavam de muito, apenas de insinuar, de plantar sementes de dúvida e criar oportunidades que, vistas de longe, pareceriam comprometedoras. A primeira jogada foi de Heloísa. Sabendo que Anderson chegaria em casa mais cedo para uma reunião online, ela ligou para Otávio. Com uma voz falsamente preocupada, disse que Lorena parecia muito abatida e que talvez uma conversa com um amigo pudesse animá-la. Você é o único de quem ela parece gostar, Otávio. Por favor, passe aqui para vê-la. Anderson ficará grato por sua gentileza. Otávio, com o coração pesado de culpa, caiu na armadilha. A ideia de animar Lorena era tudo o que ele queria. Ele foi até a mansão e, conforme instruído por Heloísa, a encontrou no jardim. Lorena ficou surpresa e nervosa ao vê-lo, mas a visão de seu rosto amigo a fez relaxar.
Eles conversaram a uma distância segura, falando sobre banalidades, mas a preocupação nos olhos dele era evidente. Do segundo andar da casa, da janela do escritório de Anderson, Aline tirou a foto. O ângulo era perfeito. A distância entre eles parecia menor. As árvores ao fundo criavam um cenário de intimidade, e a expressão preocupada de Otávio, com a cabeça levemente inclinada, podia facilmente ser confundida com a de um amante. Aline enviou a foto para Anderson, que estava no trânsito, a minutos de casa. A mensagem que acompanhava era curta e devastadora. Acho que você precisa ver o que acontece quando você não está. Sinto muito, Andy. O celular quase caiu das mãos de Anderson. A fúria que sentira na varanda voltou com o dobro da força, agora alimentada por uma prova. A imagem confirmava todas as suas piores suspeitas. A conversa na biblioteca, os risos no jantar de caridade, o toque na varanda, tudo se encaixou em sua mente paranoica, formando o padrão inequívoco de um caso secreto. Ele se sentiu um tolo, um marido traído pelo melhor amigo e pela esposa ingrata. Quando ele entrou em casa, seu rosto era uma máscara de fúria contida. Ele marchou direto para o jardim. Lorena e Otávio ainda estavam lá. Ao verem Anderson, ambos se calaram, sentindo a mudança na atmosfera. Otávio, meu escritório, agora, rosnou Anderson. Otávio lançou um olhar preocupado para Lorena antes de seguir o amigo. Lorena ficou para trás, o corpo tremendo. Ela ouviu a porta do escritório bater com força. Os minutos que se seguiram foram os mais longos de sua vida. Ela não conseguia ouvir a conversa, apenas o som abafado da voz de Anderson, elevada e dura. Finalmente, a porta se abriu. Otávio saiu, o rosto pálido e os ombros curvados. Ele olhou para Lorena com uma dor imensa nos olhos. Abriu a boca para dizer algo, mas apenas balançou a cabeça e foi embora, parecendo um homem derrotado. Então, foi a vez dela. Anderson parou à sua frente, o celular na mão, a foto brilhando na tela. Ele a empurrou em seu rosto. Me explique isso, ele exigiu, a voz vibrando de raiva. Acha que sou idiota? Acha que pode me fazer de palhaço na minha própria casa? Lorena olhou para a foto, chocada. Não é o que parece, sua mãe pediu que ele viesse, Minha mãe? Ele riu, um som sem alegria. Não coloque a culpa nela. Eu vi vocês. Eu vejo como você olha para ele. O que vocês têm? Há quanto tempo isso está acontecendo? Ele a agarrou pelo braço, o mesmo braço que segurara na noite da festa. Desta vez, não havia disfarce. Era pura força bruta. A dor e o medo subiram pela garganta de Lorena, mas ao olhar nos olhos dele, cheios de uma fúria cega e injusta, algo dentro dela se rompeu. A resignação, o medo, a submissão, tudo deu lugar a uma centelha de indignação. Ele nunca a olhara, nunca a tocara com carinho, nunca se importara se ela estava viva ou morta. E agora, movido por uma imagem manipulada e por seu próprio orgulho doentio, ele se achava no direito de acusá-la. Me solta, ela disse, a voz baixa, mas firme, surpreendendo a si mesma. Você não vai a lugar nenhum até me dizer a verdade, ele gritou. Pela primeira vez, ela o encarou de igual para igual, o medo em seus olhos sendo substituído por uma clareza gelada. A verdade? Ela disse, a voz ganhando força. A verdade é que você não se importa comigo. Você só se importa com o que é seu. E eu não sou sua. Eu não sou um objeto. E eu não vou mais ser tratada como um. A guerra havia sido declarada. Mas não era a guerra que Heloísa e Aline planejaram. Era a guerra pela alma de Lorena. E ela tinha acabado de disparar o primeiro tiro. A acusação de Anderson pairou no ar, densa e venenosa. Mas a centelha de indignação que se acendeu em Lorena não se apagou. Pelo contrário, alimentada por 6 meses de dor e humilhação, ela explodiu em uma chama fria e resoluta. Ela se desvencilhou do aperto dele com uma força que o surpreendeu, dando um passo para trás, criando uma distância física que espelhava o abismo emocional entre eles. Você não sabe nada sobre mim, disse ela, a voz baixa, mas ressoando com um poder recém-descoberto. Você nunca se deu ao trabalho de saber. Você me comprou, Anderson, e agora está com raiva porque o seu objeto de decoração desenvolveu uma vontade própria. Ele a olhava, atônito.
A mulher submissa e assustada havia desaparecido, e em seu lugar estava uma estranha com olhos flamejantes. Seu orgulho, já ferido, não conseguia processar a rebelião dela. Vontade própria para se jogar nos braços do meu melhor amigo? Otávio foi a única pessoa nesta casa que me olhou como um ser humano. Ela retrucou, as palavras saindo num fluxo febril de dor contida. Ele me perguntou do que eu gostava. Ele me ouviu. Coisas que você, meu marido, nunca fez. Mas isso não é sobre ele. É sobre você. Sobre este lugar. Esta prisão. Eu cansei de ser um fantasma na sua vida. Sem dizer mais uma palavra, ela lhe deu as costas e subiu as escadas em direção ao seu quarto, cada passo uma afirmação de sua decisão. Ela trancou a porta. Um ato fútil em uma casa onde ela não tinha privacidade, mas o clique da fechadura foi para ela o som da libertação. O medo ainda estava lá, um zumbido baixo em suas veias, mas pela primeira vez ele era menor que sua determinação. Ela não chorou. As lágrimas pareciam pertencer a uma versão mais fraca de si mesma. Com movimentos rápidos e precisos, ela pegou uma pequena mala de viagem do fundo do closet, ignorando as fileiras de roupas de grife e as caixas de joias. Ela não levaria nada daquela vida, nada que a lembrasse de seu tempo como senhora Montenegro. Abriu as gavetas e pegou um par de jeans velhos, algumas blusas simples, roupas de sua vida anterior. De sua mesa de cabeceira, pegou o bem mais precioso que tinha, uma fotografia desbotada de seus pais, sorrindo em um dia de sol. Em seguida, seu caderno de desenhos, o refúgio secreto de sua alma. E por último, o livro de poemas que Otávio lhe dera. Era um pedaço de gentileza que ela se recusava a deixar para trás. Ela não tinha um plano claro. Ligaria para uma amiga de infância, pediria ajuda, um lugar para ficar por alguns dias até conseguir se reerguer. Qualquer coisa seria melhor do que continuar ali, morrendo lentamente a cada dia. Enquanto fechava a mala, ouviu o som da chave mestra de Anderson girando na fechadura. A porta se abriu. Ele a viu ali de pé ao lado da mala. A visão dela, pronta para partir, foi um soco em seu estômago que lhe tirou o ar. A raiva em seu rosto deu lugar a uma incredulidade gelada. O que você pensa que está fazendo? Estou indo embora, ela respondeu, a voz firme. Ele soltou uma risada curta e amarga. Indo embora? Para onde? Você não tem nada. Você não é nada sem o meu nome. Eu prefiro ser nada e ser livre do que ser a senhora Montenegro e viver nesta jaula. Ela disse, pegando a mala. Saia da minha frente, Anderson. Você não vai a lugar nenhum, ele disse, bloqueando a passagem. A fúria voltava a tomar conta de suas feições. Depois de tudo que eu fiz por você, pela sua família, é assim que você me paga correndo para ele? Você não fez nada por mim. Você fez um negócio, ela gritou, a emoção finalmente quebrando sua compostura. Um negócio que salvou o seu império e destruiu a minha vida. Você fala da minha família. Você os usou para me prender a você. E Otávio não tem nada a ver com isso. A decisão é minha. A discussão se tornou mais acalorada, as vozes se elevando, um crescendo de acusações e dor. Era a primeira conversa real que eles tinham em 6 meses. Uma torrente de palavras venenosas e verdades amargas. Você é uma ingrata, ele bradou. E você é um tirano, cego pelo próprio ego, ela respondeu. Lorena o empurrou, tentando passar. Ele a segurou pelo ombro. Estavam rosto a rosto, a tensão entre eles prestes a explodir, quando uma terceira voz, calma e grave, cortou o ar como uma lâmina. Parem. Os dois. Eles se viraram. Parada na porta do quarto, com uma expressão de profunda tristeza e determinação, estava Dona Celeste. A governanta, que sempre fora uma presença silenciosa e discreta, agora tinha a postura de uma juíza. Em suas mãos, ela segurava uma bandeja com um copo de água que tremia ligeiramente. Dona Celeste, isso não é da sua conta, disse Anderson, ríspido, sem soltar Lorena. Tornou-se da minha conta no momento em que esta casa deixou de ser um lar para virar um campo de batalha. Ela respondeu, a autoridade em sua voz fazendo Anderson vacilar. A senhora, menina, não pode ir embora sem saber a verdade. E o senhor patrão não pode deixá-la ir carregando tanto ódio fundado em uma mentira que o senhor mesmo criou. Lorena olhou para a mulher mais velha, confusa. Anderson empalideceu. Celeste, não se atreva. Eu me atrevo sim,
disse ela entrando no quarto e colocando a bandeja na cômoda. Ela se virou para Lorena, os olhos cheios de uma compaixão antiga. Menina, o seu casamento não foi um negócio para salvar o império do patrão Anderson. Foi um ato de desespero para salvar a sua vida. Lorena a encarou sem entender. O quê? Celeste respirou fundo, como se as palavras que estava prestes a dizer fossem um peso que carregava há muito tempo. Antes do seu noivado, seu pai estava sendo chantageado. Mas não era por uma dívida comum. Era por um homem chamado Viktor Volkov, um concorrente russo do patrão Anderson. Um homem sem escrúpulos, que destrói tudo e todos em seu caminho. O nome pareceu sugar todo o ar do cômodo. Anderson finalmente soltou Lorena, o rosto uma máscara de derrota. Ele se afastou, passando as mãos pelo cabelo, um gesto de puro desespero. Celeste continuou, a voz firme. Volkov queria as patentes de uma tecnologia do seu pai, e ele não ia parar por nada. As ameaças começaram a ficar mais sérias. Eles não queriam só o dinheiro, queriam a ruína completa. E a última ameaça que fizeram foi diretamente contra você, Lorena. Lorena sentiu as pernas fraquejarem. Ela se apoiou na cama, o mundo girando. O patrão Anderson descobriu, disse Celeste, olhando para o homem que agora encarava a janela, de costas para elas. Ele sabia que a polícia não adiantaria. Volkov tem gente em todos os lugares. Sabia que dar dinheiro só adiaria o inevitável. E sabia que, se Volkov percebesse o quanto seu pai a amava, você se tornaria o alvo principal. A única maneira de te colocar sob proteção absoluta, de te tornar intocável, era te trazer para dentro do mundo dele, para debaixo do nome Montenegro. A revelação atingiu Lorena como uma onda. Cada peça do quebra-cabeça de sua miséria começou a se encaixar de uma forma nova e terrível. O casamento, ela sussurrou, foi a única solução que ele encontrou, confirmou Celeste. Mas não bastava casar. Ninguém podia saber a verdade. Se Volkov ou seus espiões suspeitassem por um segundo que você era importante para o patrão Anderson, que ele sentia algo por você, você se tornaria a maior fraqueza dele, o alvo perfeito. E então, a peça final, a mais cruel de todas, se encaixou. A frieza, a indiferença, disse Lorena olhando para as costas de Anderson. Foi um escudo. A voz de Celeste era suave, mas cada palavra era um golpe. Uma máscara. Ele precisava que o mundo, e principalmente os inimigos, acreditassem que você era apenas isso. Um arranjo comercial, um objeto. Se ele a tratasse com carinho, se demonstrasse qualquer afeto, estaria pintando um alvo em suas costas. Ele foi frio para te manter segura, menina. Foi um plano terrível, orgulhoso e equivocado. Mas a intenção, no fundo, era te proteger. O silêncio que caiu sobre o quarto era profundo, pesado, preenchido por 6 meses de dor, medo e um mal-entendido monumental. Lorena olhou para sua mala, para a porta aberta, para sua promessa de liberdade. Tudo havia mudado. O homem que ela odiava, o seu carcereiro, era, na verdade, seu protetor de uma forma distorcida e dolorosa. A indiferença dele não era ausência de sentimento, mas uma atuação desesperada para escondê-lo. Ela olhou para Anderson. Ele continuava de costas, os ombros largos e tensos, a imagem do poder e do controle. Mas, pela primeira vez, ela não viu um tirano. Viu um homem que havia feito uma aposta impossível, sacrificando a própria humanidade e a felicidade dela em nome de sua segurança. A raiva de Lorena se dissipou, dando lugar a uma confusão avassaladora. O chão sob seus pés havia desaparecido. A história de sua vida, que ela pensava conhecer tão bem, acabara de ser completamente reescrita, e ela não fazia a menor ideia de como começar a ler o próximo capítulo. O peso das palavras de Dona Celeste assentou-se sobre o quarto como uma mortalha. Lorena olhava para Anderson, não mais para as costas dele, mas para o homem inteiro que finalmente se virou para encará-la. A máscara de fúria e poder havia se desintegrado, revelando algo que ela nunca tinha visto em seu rosto, uma vulnerabilidade crua, beirando o desespero. Seus olhos azuis, antes frios como o Ártico, agora pareciam um mar tempestuoso de arrependimento e medo. É verdade, disse ele, a voz rouca mal passando de um sussurro. Cada palavra. Ele deu um passo em direção a ela, mas parou,
como se uma barreira invisível o impedisse. Quando soube das ameaças de Volkov, quando ele mencionou você, eu entrei em pânico. Ele é um monstro, Lorena. Eu já o vi destruir famílias por muito menos. Meu primeiro instinto foi te esconder, te proteger. Mas eu sou arrogante. Achei que poderia controlar tudo, que o meu plano era infalível. Ele passou a mão pelo rosto, um gesto de exaustão profunda. O plano era te manter segura, mas te fazer acreditar que você não significava nada. Para mim, para o mundo. Achei que se eu fosse distante, ninguém jamais a veria como meu ponto fraco. Mas eu me tornei um monstro tão grande quanto ele. Eu te tranquei, te ignorei, te machuquei. Tudo em nome de uma proteção que te custou a alma. Ele olhou para a mala dela no chão. Eu não te culpo por querer ir embora. Na verdade, eu te dou a sua liberdade. Agora. Volkov foi neutralizado na semana passada. Meus advogados e minha equipe de segurança finalmente o encurralaram em uma fraude internacional. Ele está acabado. A ameaça não existe mais. A revelação final a atingiu. A ameaça já tinha acabado. E ele não tinha dito nada. Por que não me contou? Ela perguntou, a voz frágil. Porque no momento em que você estava segura dele, eu percebi que estava em perigo de te perder, ele confessou, e a honestidade em sua voz a desarmou. Eu te vi com Otávio. Eu vi você sorrir para ele, se abrir para ele, e o meu plano estúpido se virou contra mim. Eu te protegi de Volkov, mas te entreguei de bandeja para a infelicidade e para os braços de outro homem. O ciúme me cegou. Eu não queria mais te proteger, eu só queria te possuir, e isso foi o meu maior erro. Ele se aproximou, finalmente quebrando a barreira entre eles, mas não a tocou. Apenas olhou em seus olhos uma súplica silenciosa. Você está livre, Lorena, de verdade. Se quiser ir, eu entenderei. Eu darei a você tudo o que precisar para recomeçar, onde e como quiser. Mas se houver uma chance, uma única chance em 1 milhão de que você possa um dia me perdoar, eu gostaria de tentar do jeito certo, sem contratos, sem mentiras. Gostaria de ter a chance de te conquistar, de cortejar a minha própria esposa. Dona Celeste, vendo que sua tarefa estava cumprida, retirou-se silenciosamente do quarto, fechando a porta atrás de si. Lorena ficou ali, o coração um turbilhão de emoções contraditórias, ódio e compaixão, dor e um vislumbre de entendimento. O caminho para a liberdade estava à sua frente, claro e desimpedido, mas pela primeira vez ela não tinha certeza se era o que queria. Olhando para o homem quebrado à sua frente, ela viu a semente de algo que poderia, talvez, se tornar real. Eu não vou embora hoje, ela disse finalmente, mas também não vou ficar, não como antes. Eu preciso de espaço, preciso de tempo. Foi a primeira de muitas decisões que ela tomaria por si mesma. Naquela noite ela se mudou para a ala de hóspedes da mansão, criando seu próprio território, e Anderson, em seu primeiro ato de verdadeiro respeito, aceitou sem questionar. O dia seguinte foi um dia de acerto de contas. Anderson agiu com a decisão de um homem que acordara de um longo pesadelo. Primeiro, ele ligou para Aline. A conversa foi breve e final. Ele a informou que a amizade deles havia acabado, que ela não era mais bem-vinda em sua casa ou em sua vida, e que qualquer tentativa de contato seria recebida com uma ordem de restrição. A surpresa e a fúria na voz dela foram recebidas com uma calma glacial. A porta para o seu passado estava fechada e trancada. O confronto com sua mãe foi mais difícil. Ele a encontrou em seu escritório, a matriarca sentada como se estivesse em seu trono. Ele não gritou. Sua voz era baixa, mas carregada com o peso de uma autoridade que Heloísa nunca o vira usar contra ela. Você nunca mais vai desrespeitar a Lorena, ele disse, sem rodeios. Ela é minha esposa. O nome Montenegro agora é tanto dela quanto seu. Suas manipulações, suas tentativas de minar o meu casamento acabaram. Esta é a minha casa, a minha família. Você será bem-vinda aqui como avó dos meus filhos, se um dia os tivermos, mas não mais como a rainha que dita as regras. Se não puder tratar a Lorena com o respeito que ela merece, então você não fará parte de nossas vidas. Heloísa ficou pálida, chocada com a rebelião do filho que ela sempre controlara. Pela primeira vez, ela viu nele um homem, e não uma extensão de suas próprias ambições. Ela não respondeu, mas o silêncio dela foi a sua rendição. Por fim,
Ele procurou Otávio. Encontrou o amigo em seu apartamento, a atmosfera pesada entre eles. Eu te devo um pedido de desculpas, disse Anderson, a humildade estranha em sua voz. Eu estava cego de ciúmes e orgulho. Acusei você, meu melhor amigo, de algo que eu mesmo provoquei. Perdoe-me. Otávio o estudou por um longo momento e depois assentiu, um sorriso triste em seus lábios. Eu me apaixonei por ela, Anderson, é a verdade, mas eu nunca teria desrespeitado você ou ela. Eu só vi uma mulher incrível sofrendo e não pude ignorar. Ele estendeu a mão. Cuide dela. De verdade, desta vez. É tudo o que eu peço. Eles apertaram as mãos, a amizade ferida, mas não quebrada, começando a cicatrizar. Otávio, com nobreza, reconheceu que seu papel naquela história havia terminado. Com o passado limpo, Anderson iniciou a tarefa mais difícil de sua vida: conquistar Lorena. Ele não comprou seu perdão com joias ou viagens caras. Ele o conquistou com tempo, paciência e pequenos gestos. Começou a chegar em casa mais cedo. Em vez de jantares silenciosos na grande mesa, ele sugeria que comessem na cozinha, preparando ou tentando preparar a refeição ele mesmo. Suas primeiras tentativas foram um desastre culinário, mas eles riram juntos pela primeira vez, um som estranho e maravilhoso que ecoou pela casa fria. Ele a levou para passear, não para eventos sociais, mas para uma livraria antiga no centro da cidade, onde passaram horas conversando sobre histórias. Ele a levou para a pequena cidade costeira, onde ela passava as férias na infância, e a ouviu por horas enquanto ela falava de suas memórias. Ele vasculhou a cidade e encontrou um antigo professor de piano disposto a dar-lhe aulas novamente. Ele encheu um dos cômodos vazios da mansão com o melhor material de arte que o dinheiro poderia comprar, criando um estúdio só para ela. A cada gesto, a cada conversa, Lorena via as camadas de arrogância do CEO darem lugar ao homem por baixo. Um homem que carregava suas próprias cicatrizes, que tinha medo de falhar e que estava de forma desajeitada e sincera se apaixonando por ela. E ela, por sua vez, se permitiu ver além do tirano que a aprisionara, enxergando o protetor equivocado que ele sempre fora. A paixão que nasceu entre eles não foi uma explosão, mas uma brasa que cresceu lentamente, aquecendo-os de dentro para fora. Aconteceu em uma noite chuvosa, no estúdio dela. Ele estava observando-a desenhar, fascinado pela forma como ela se perdia em sua arte. Ela se virou e o pegou olhando, um brilho nos olhos dele que ela nunca vira antes. Admiração pura. "O que foi?" ela perguntou sorrindo. "Eu poderia passar o resto da minha vida te observando", ele respondeu, a voz baixa e sincera. Ele se aproximou e, desta vez, quando tocou seu rosto, não havia posse, apenas reverência. Ele inclinou a cabeça e a beijou. Foi um beijo terno no início, uma pergunta silenciosa. E quando ela respondeu, aprofundando o beijo, a ternura deu lugar a uma paixão avassaladora, a libertação de meses de tensão, dor e desejo reprimido. Era um beijo de perdão, de recomeço, a promessa de um futuro construído sobre a verdade. Um ano depois, a mansão Montenegro era irreconhecível. As salas, antes silenciosas agora, eram preenchidas por música. O estúdio de Lorena era o coração da casa, as paredes cobertas com seus desenhos vibrantes. Eles viajavam não por obrigação, mas por prazer, colecionando memórias em vez de contatos de negócios. Anderson ainda era um CEO poderoso, mas agora era, antes de tudo, o marido de Lorena. A prova final de sua união floresceu em uma manhã de primavera. Lorena o acordou com um sorriso radiante, colocando a mão dele sobre sua barriga ainda plana. "Bom dia, papai", ela sussurrou. A alegria no rosto de Anderson foi tão intensa que o deixou sem palavras. Ele a abraçou, o rosto enterrado em seus cabelos, o coração transbordando de um amor que ele antes considerava uma fraqueza, mas que agora sabia ser sua maior força. 9 meses depois, Helena nasceu pequena e perfeita, com os olhos azuis do pai e o sorriso sereno da mãe. Nos braços de Anderson, a pequena bebê não era um herdeiro para o Império Montenegro, mas o selo definitivo de seu amor, o símbolo de um futuro brilhante. Olhando para sua esposa, que sorria para ele da cama, e para a filha aninhada em seu peito, ele soube que finalmente havia entendido o que era o verdadeiro valor.
Não estava em prédios, ações ou contratos. Estava ali, naquele quarto, nos braços de sua família. Uma família forjada não por obrigação, mas por uma escolha diária e milagrosa de amar, proteger e, acima de tudo, perdoar. E assim termina a história de Lorena e Anderson aqui no nosso canal. E aí, gostou de ver como a verdade conseguiu transformar uma prisão dourada em um verdadeiro lar? Se essa trama sobre perdão e recomeço te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.